Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença aqui na região. O nosso convidado de hoje é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Souza. E no estúdio do Vale do Paraíba, o Leandro Vaz também vai receber uma personalidade do Vale do Paraíba e região. O Visita na Record está no ar. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Souza, realiza uma visita oficial ao Brasil até o dia 21 de julho, com passagens pelas cidades do Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Brasília, Salvador e Recife. A viagem tem como propósito reforçar os vínculos com a comunidade portuguesa no país. E para falar principalmente com o telespectador da cidade mais portuguesa do Brasil, que é Santos, nós temos a honra de recebê-lo aqui no Visita na Record. Seja muito bem-vindo, secretário. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela visita. E eu queria já começar falando dessa maratona que o senhor está fazendo aqui pelo nosso país, passando por várias cidades, com comunidades portuguesas muito atuantes. Eu queria perguntar, quais são os objetivos dessa visita? Os objetivos são essencialmente conhecer algum problema que exista, ter algum contacto com as comunidades portuguesas, perceber os seus desafios e também transmitir uma mensagem de profundo empenhamento do atual governo de Portugal na promoção desta ligação. Este governo, do qual faço parte e tenho a honra de fazer parte, aposta muito nas comunidades. Nós temos uma dimensão, Portugal tem uma dimensão muito, muito grande quando valoriza as suas comunidades e nós queremos pôr estas comunidades a serem parte integrante do nosso país, do nosso desenvolvimento, dos nossos desafios. Eu, nesta fase, venho conhecer, venho também partilhar com eles algumas das ideias que o atual governo tem para as comunidades, muitas vezes até prestar alguns esclarecimentos, perceber como é que funcionam os nossos serviços de proximidade, designadamente os consulados, que às vezes existem algumas dificuldades no bom funcionamento dos consulados. Quero perceber tudo isso e depois perceber no local as dificuldades. Percebemos que algumas das comunidades precisam de se renovar, algumas das comunidades têm alguma dificuldade de financiamento, as primeiras gerações estão envelhecidas, é preciso que as gerações seguintes, a segunda e a terceira geração, se liguem novamente à comunidade, porque nós queremos aproveitar este imenso capital que são os portugueses espalhados pelo mundo, num ativo para o nosso país. E o senhor veio aqui à nossa região, também visitou a Casa da Madeira, o Escritório Consular de Portugal em Santos, também marca a presença no Centro Cultural Português. Queria que o senhor comentasse como é que foi essa visita aqui na cidade de Santos, qual foi a experiência, né, e como foi importante também conversar com os descendentes e também os portugueses que têm esse contato e que mantêm as raízes aqui na cidade de Santos. Uma das coisas que eu registro com muito agrado, com muito prazer, é o acolhimento. Sempre que chego a qualquer sítio, às casas de Portugal, aos centros dos portugueses, às casas regionais, eu sinto-me em casa. É um carinho, é uma alegria na recepção que temos que, de facto, sentimos-nos muito, muito, muito bem. Eu queria agradecer a todos os que estão cá, a este acolhimento notável. Eu sempre que entro numa casa portuguesa, numa casa onde os portugueses construíram ao longo do tempo, sinto-me bem acolhido. Eu digo muitas vezes, e às vezes nós sentimos um ser português em qualquer destes sítios único. São tão portugueses como os portugueses que estão em Portugal. E foi isso que eu senti hoje, nestas comunidades, a alegria com que eles nos acolheram, eu diria, um calor humano, um querer estar connosco notável. Eu, acima de tudo, quero agradecer-lhes e dou-lhes sempre os parabéns, porque foram eles são os nossos melhores embaixadores. Foram eles que criaram esta extraordinária imagem de Portugal em qualquer sítio do mundo e, por isso, para eles, meu muito obrigado. A gente observa que esses laços são muito importantes, mas também tem desafios, né? Eu queria que o senhor comentasse quais são os principais desafios enfrentados pelos portugueses que vivem aqui na região e no Brasil. O que eu noto há um espírito de comunidade que é importante preservar. Transportar este espírito comunitário das gerações que vieram há 60, 70 anos
para as novas gerações é um grande desafio. Há uma necessidade profunda de renovação. Aqui em Santos vi com agrado que já se está a conseguir fazer essa renovação, mas já vi que noutras comunidades não tem sido fácil essa remuneração. A segunda nota que eu peço sempre é que estas comunidades são muito importantes para a manutenção da cultura portuguesa. Manter a cultura portuguesa nas nossas comunidades é muito importante. Esta, eu diria que é a principal ligação ao nosso território. E há uma terceira componente que eu reputo fundamental, que é as relações económicas que estas comunidades potenciam. As relações de Portugal com o Brasil são únicas há séculos e continuam. E se numa fase há 60, 70, 80, 90 anos foram os portugueses que emigraram para o Brasil, hoje verificamos também que muitos cidadãos brasileiros procuram Portugal para desenvolver os seus projetos de vida, para trabalhar, para estudar. E nós estamos contentes com eles. Portugal precisa de imigração, está atualmente numa situação económica boa, tem um equilíbrio nas contas públicas e precisa de gente para trabalhar. Nós, em Portugal, neste momento, precisamos de gente para trabalhar. E se há comunidade que nós acolhemos com especial agrado é a brasileira, porque temos logo dois fatores em comum. A língua, e a língua é uma ferramenta extraordinária que ajuda muito à integração, e a identidade cultural, a nossa matriz religiosa, o nosso conceito de família, o nosso conceito de comunidade, são muito parecidos. Portanto, acolher uma comunidade imigrante com estas características é fácil e é bom para Portugal. Este bom acolhimento, e é bom para quem vai para Portugal que também se sinta, de certa forma, em casa. Tem algum plano específico para manter essa nova geração conectada com as suas raízes? Como que se pensa isso a médio e longo prazo? Nós já temos alguns programas de apoio às casas regionais. Estamos agora a pensar também em algum apoio aos órgãos de comunicação social da nossa população imigrante, que são muito importantes, são os veículos que fazem a conexão entre todos, porque não é possível saber da existência de muitas coisas se não houver uma comunicação social presente e ativa. E nós estamos com muita intenção de apoiar, eu diria, apoiar as casas, apoiar os órgãos de comunicação social, fomentar cada vez com mais intensidade a aprendizagem do português no estrangeiro. E em relação à comunidade luso-brasileira aqui na região da Baixada Santista, quais as principais iniciativas voltadas ao escritório consular de Portugal no município? Eu vejo com muito agrado, e deixem-me dar esta nota, penso que hoje estou feliz pelo que vi. Eu fui visitar o consulado, perceber os dados estatísticos, perceber o seu funcionamento, percebi que há uma excelente liderança, há um bom serviço, e tivemos a boa notícia para algumas das preocupações que existem, para continuar este bom funcionamento, designadamente em termos de recursos humanos e até de algum equipamento que é necessário renovar. Temos tudo em bom andamento e julgo que teremos ainda um serviço ainda melhor nos próximos anos. O Consulado de Santos percebi-me que funciona muito bem, que hoje até está a praticar atos consulares que excedem muito o seu âmbito geográfico, fruto da boa direção e do bom trabalho. Portanto, estou feliz, e as preocupações que nos manifestaram estarão em vias de ser resolvidas. E a cultura portuguesa é muito viva aqui na região da Baixada Santista, com festas, a gastronomia, né? Já tive a oportunidade de participar de vários eventos, inclusive do Centro Cultural Português de Santos, que é comandado pelo presidente José Duarte de Almeida Alves. E eu queria saber como o governo português tem apoiado essas iniciativas culturais fora do país. É como eu disse, nós temos hoje um apoio através de concursos anuais ao movimento associativo. Sei que muitas vezes o movimento associativo tem alguma dificuldade, porque aquilo tem alguma documentação que é exigida, é preciso apresentar o projeto de maneira a ele poder ser financiado. Nós temos até desenvolvido algumas ações de formação para estes grupos, para eles não terem dificuldade nas suas candidaturas. Acho que está a correr bem, alguns já me disseram que já correram o caminho das pedras, que é aquele caminho de aprendizagem, como é que as coisas se fazem. Eu percebo, às vezes existe alguma frustração, mas nós estamos a falar de dinheiros públicos. E tudo o que é dinheiro público tem que ter uma gestão muito rigorosa. E em Portugal nós temos que ter essa preocupação sempre presente, porque somos auditados, somos fiscalizados e tudo tem que ser claro e tem que se perceber para onde essas verbas vão.
é o que está a acontecer aqui no Brasil, e aqueles que num ano, porventura, possam não ter atingido o objetivo de obter um financiamento, não devem desistir, têm é que melhorar a sua candidatura, têm que perceber que a parte burocrática da documentação é absolutamente fundamental e a partir daí estão abertas as condições para financiamento. Nós estamos a abrir concursos anualmente com uma verba de 1 milhão de euros para apoiar as comunidades. Se for necessário aumentá-la também o faremos. Como disse, Portugal hoje tem uma situação boa, é um país com uma economia pujante e por isso é até que precisamos de gente, porque há alguns setores de atividade que já não temos gente suficiente para trabalhar e a nossa boa situação financeira e económica também nos permite, se necessário, aumentar ou reforçar estas verbas. Não devemos desperdiçá-las, não devemos fazê-las de qualquer forma, mas, se necessário, estaremos disponíveis para aumentar essas verbas. Quero agradecer a presença do senhor aqui hoje no Visita na Record. Obrigado também por ter passado pela região da Baixada Santista. E o senhor fique à vontade agora para deixar um recado aí para a comunidade luso-brasileira. É sempre importante essa visita. Eu queria, à nossa comunidade luso-brasileira, agradecer-lhes porque a boa imagem que hoje temos no Brasil e em quase todos os sítios do mundo para onde os portugueses emigraram, nós somos respeitados e reconhecidos. Vocês foram os nossos grandes embaixadores. Um povo trabalhador, um povo que não cria problemas, que se integra nas comunidades para onde escolheu ir e que ajuda e promove muitas vezes o desenvolvimento dessas terras. O meu muito obrigado a todos os portugueses e aos luso-descendentes. Aos brasileiros que também, eu vou considerá-los também luso-brasileiros, que agora também escolhem ir para Portugal, sejam bem-vindos. Nós contamos convosco, vocês podem contar connosco. Portugal é um povo de imigrantes que sabe acolher, gosta de acolher bem. Da mesma forma que os brasileiros nos acolheram bem quando tivemos que emigrar, nós estamos exatamente na mesma medida à vossa espera e a dizer-vos que quando vierem para Portugal também serão bem acolhidos. Um dia também farei essa visita a Portugal, com todo gosto. E vai ver que tudo que eu digo é verdade. Secretário, muito obrigado pela sua presença, um abraço e boa viagem de volta à Europa. Muito obrigado. Nós conversamos com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Souza. E depois do intervalo, o apresentador Leandro Vaz recebe mais um convidado direto do estúdio de São José dos Campos. O Visita na Record volta já já. Estamos de volta com Visita na Record e agora vamos a São José dos Campos. O Leandro Vaz vai bater um papo com mais uma personalidade da região do Vale do Paraíba. É com você, Leandro. Boa tarde. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje a gente vai receber um dos comerciantes mais conhecidos e tradicionais de São José dos Campos. Estou aqui com o Roberto da Penha Ramos, mas certamente você conhece como Robertinho da Padaria. Roberto, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Quem já te conhece, imagina até pelo nome Robertinho da Padaria que você tem ou tinha uma padaria. Como é que é a sua história, Robertinho? Porque a gente conhece o senhor mais como político, como vereador durante muitos mandatos, mas o senhor tem uma história bem antes disso, né? Hoje eu sou conhecido como... Ninguém sabe quem é Roberto da Penha, né? Não. Robertinho da Padaria. Eu comecei, na verdade, na região norte, né? Que eu vim da área rural para a região norte. E ali eu comecei a trabalhar, inclusive foi num bar primeiro ali na Vila Sinhá. E depois eu fui trabalhar numa padaria ali no Telespark. Ali eu comecei a trabalhar na padaria Telespark de balconista. Isso foi mais ou menos... Isso muito novo, né? Isso foi mais ou menos em 78, por aí. Né? Eu era novo ainda. Estava lá com meus 13 anos de idade. E aí depois, ali onde comecei na região norte. E depois eu fui para sul, né? Região sul, também 5 anos depois, acho que mais ou menos com uns quase 18 para 19 anos. Fui para a região sul. E depois lá é onde fiquei bastante tempo, né? Praticamente eu não saí mais, né? Rodei um pouco também no centro, na região leste, mas eu fiquei mais na região sul mesmo, né? Comércio, tudo comércio. Tudo comerciante. Tudo comércio. Quando você abre a padaria? Padaria. Era a padaria do Robertinho? Na verdade, a primeira padaria que eu abri minha mesmo foi no Dom Pedro I, né? Eu trabalhava de funcionário
Trabalhei um bom tempo, depois eu resolvi montar o meu próprio negócio. Aí eu comecei com um trailer lá no Dom Pedro I, isso foi em 91, a minha história lá no Dom Pedro I. É um bairro que eu tenho realmente um carinho muito grande, ali começou a minha história, a minha vida. Montei um trailer na esquina, ali na rua Edilson Sabino dos Santos, onde até hoje o prédio é meu, que faz mais ou menos uns 4 anos que eu vendi minha padaria, mas o prédio é meu, alugado. E ali começou a minha história, né? Eu tinha um trailer, comprei aquelas casinhas que foi feito na época ainda do presidente Collor, não sei se você lembra. Aí eu comprei uma casinha, fui fazendo, enfim, fiz o meu prédio lá, fiz a minha história lá no Dom Pedro I, isso foi nos anos 91. Depois o senhor, eu imagino ali com o sucesso da padaria, o senhor ingressa na política. Como é que é essa sua trajetória, né? Quando a gente pensa em 5 mandatos como vereador, é um dos vereadores mais longevos, né, de São José dos Campos, uma cidade grande, uma cidade difícil, inclusive, de entender, né? Como é que é essa sua ligação com a política? A vida da gente é muito louco, né? Porque eu fiquei no comércio, não tinha nenhum jeito nunca imaginei que eu ia entrar na política. Mas daí, no comércio, você conversa com muitas pessoas, né? Você é um líder, né? Todo comerciante eu vejo como um líder. Conversa com a comunidade todos os dias, né? É muito legal. A comunidade confia muito na gente. Vem ali bater papo, conversar e pergunta de tudo. E você acaba se envolvendo. E sempre gostei muito de lidar com as pessoas, né? Minha padaria, eu fazia de tudo, né? Minha padaria, tinha de tudo na minha padaria. Tudo que eu podia fazer para agradar o povo, eu sempre gostei. E aí as pessoas começam a falar pra gente, né? A política é muito engraçada. Por que você não entra? Por que você não é candidato? Aí você fica conhecendo pessoas, né? E naquela oportunidade eu conheci, inclusive, um assessor de um vereador que ia lá, né? Que era um assessor de um vereador, ele trabalhava com o doutor Itamar Copa, acho que deve conhecer. E aí ele ficou conversando comigo, né? Aí conseguiu. Eu falei, não quero. Isso foi no ano de 2000. E eu tive 2.202 votos, isso no ano de 2000. Aquilo me empolgou, né? Porque eu sabia que eu não fiz campanha, porque eu não conseguia, eu travava mesmo. Aquilo me empolgou muito, né? Aí eu falei, puxa vida, eu vou fazer um negócio diferente na próxima. Tipo assim, me empolguei, né? O povo confia mesmo em mim, né? Quer mesmo, né? Eu fiquei como primeiro suplente do PMDB naquela oportunidade. Aí, no outro ano, né, que foi em 2004, eu fui pra rua, né? Eu continuei meu trabalho na padaria. Aí você já não escondeu mais? Não, você já não. Botou seu nome? Não, escondi. Aí eu andei, ainda um pouco meio sem jeito, mas eu andei na rua, conversava com as pessoas, entregava o meu material. As pessoas, nossa, isso é muito bem foi muito receptivo na rua, muito bacana, o povo conversando e tal. E aí eu tive de 2.200, eu tive 7.945 votos. Um caminhão de votos, né? Foi uma loucura, principalmente. Uma loucura, em 2004, uma loucura. O mais votado, pelo meu partido, foi mais votado no interior do estado de São Paulo. Nem foi nem por São José, não. Foi mais votado no interior do estado de São Paulo. E aí eu entrei, fiquei 20 anos, né? 5 mandatos. Quase que eu repeti a votação de novo. E sempre a votação muito boa. E fiquei 5 mandatos, 20 anos, e fui também 2 vezes presidente da Câmara, né? Aí depois, no ano passado, eu resolvi dar uma pausa. Foi uma decisão do senhor, né, de não ser candidato a vereador, né? Mas nesse período de 20 anos como vereador, o que o senhor destaca que foi trabalho importante do senhor? Teve 2 vezes na presidência da Câmara, mas eu imagino que durante 20 anos deva ter tido ali muita coisa que hoje o senhor volta e pensa naquilo que o senhor fez. No meu caso foi bem diferente, porque eu não ficava ali, hoje eu vejo muita gente que entra na política, mas já costuma estar ali na Câmara acompanhando as sessões e tal. Eu não participava, eu caí de uma vez ali dentro, né, da Câmara. Foi uma coisa maluca, eu saí da padaria dentro da Câmara Municipal, o mais votado. Tive que presidir a sessão ainda. No primeiro dia, você tem que ser o presidente. Eu que impulsei o prefeito, tudo naquela oportunidade. Foi uma coisa, para mim, mudança radical. Mas eu diria que eu aprendi muito na política, assim, principalmente a viver em conflitos. Eu não tinha essa experiência, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis da política é você conviver em conflitos, você realmente conviver com as pessoas ali, né, que são os próprios colegas vereadores, enfim, a questão de projetos, de votação, e você saber respeitar a opinião de cada um, né? Então, eu aprendi bastante na política e eu consegui fazer bastante coisas também, né?
É claro que por eu ter entrado desse jeito, dessa maneira, aprendi ali meio que na raça, esses 20 anos que eu fiquei lá, eu aprendi bastante. Eu diria que se eu voltasse hoje, novamente, se me candidatar a algum cargo público, eu acho que eu diria que eu tenho muito mais experiência, estaria mais preparado, mas gostaria de voltar de uma maneira diferente. Robertinho, nos últimos anos, aliás, desde que o senhor deixa a Câmara Municipal, a gente observou muito um trabalho do senhor ligado à causa animal. Mas o senhor estava me contando que veio antes, inclusive, né? Esse seu cuidado, esse seu carinho por esses nossos amigos de quatro patas. De onde é que surgiu essa ideia de poder ser mais um ente e tentar ajudar esse público diferente, né? Olha, eu sempre amei essa questão da causa animal. Eu não divulgava os projetos, a maioria dos projetos hoje na cidade de causa animal, se as pessoas entrarem lá no meu Instagram, vai ver que a maioria foram feitos por mim, a maioria, pelo Robertinho, a maioria. Eu não divulgava muito porque, por eu estar na função de um cargo público, eu não me sentia muito à vontade, parecia que eu estava meio que usando, né, o animal. Não julgo quem faz isso, tá? Mas eu não queria. E como eu resolvi não ser mais candidato, eu comecei a mostrar mais o trabalho meu na causa animal. Realmente a demanda ela acaba aumentando demais, né? Para a gente encerrar, o senhor, quando vereador, criou um projeto que está em andamento hoje, né? Que são os pets comunitários. O senhor vai lá e instala casinhas para pets que estariam numa situação de rua, ou que estão, né? Numa situação de vulnerabilidade, que não tem um tutor fixo. Como é que é esse projeto? Tá bem legal esse projeto, que é o PET Comunitário, uma lei de mentoria que votou ano passado, né? Hoje já é muito comum as pessoas fazerem casinhas, né? Já faz, hoje já tem uns tutores comunitários, que, por exemplo, numa rua tem 3, 4 cachorros, a pessoa já tem um animal, não tem como colocar para dentro, né? Então, ela quer cuidar, ela dá alimentação, dá ração, e já coloca o casinha, cada um da maneira como pode fazer, isso que é bacana, né? Papelão ou de madeira, enfim. Façam isso mesmo, né? Agora o frio ainda aí, aqueça o coração de um cãozinho. E aí eu fiz esse projeto de lei, que é o PET Comunitário, que é uma casinha melhor, né? Uma casinha mais confortável, maior, com a ajuda de empresas privadas, que são parceiras, para poder levar um pouco mais de conforto para esses animais de rua. E está sendo um sucesso, né? Aqui em São José, acho que já chegamos a mais de 70 casinhas que nós já colocamos, a pedido da comunidade, coloca ali na calçada, a pessoa cuida, mantém o local limpo, né? Que é o tutor comunitário, senão não tem como levar. E outras cidades também estão pedindo, né? Várias cidades estão pedindo esse pet comunitário, e para mim é sempre uma satisfação poder ajudar, levar esse pet comunitário, essa casinha, que ela é maior, vai dar mais conforto e, sem dúvida, vai dar mais qualidade de vida e mais dignidade e respeito, né, para os animais que vivem nas ruas. E isso é bom também, que desonera a prefeitura, porque não cabe tudo no zoonose, né? Não tem como levar todos os cachorros, porque o caminho a gente sabe que é a castração, né? Um dia vai diminuir a questão de animais abandonados, o caminho é a castração. Então essas casinhas ajudam nesse momento. A intenção não é que a casinha fique pro resto da vida, que a casinha fique ali até que esse animal seja adotado. Foi adotado, recolhe a casinha. A casinha é a maneira de, nesse momento, né, que ele está ali, ajudar a amenizar o sofrimento dele, que é tempo de chuva, toma chuva, sol forte e o frio que dói. Então esse abrigo vai proteger o animal, vai dar para ele dignidade e respeito. Como o senhor disse, muitas cidades pedindo, né? A gente vai botar aí o arroba do Robertinho, por lá a pessoa pode saber mais do seu trabalho, Sim. dos projetos. Eu tenho lá meu Instagram, né? Eu sou o Robertinho da Padaria, só entrar, vai ver lá, pode fazer o pedido lá, deixar mensagem, todas as mensagens a gente responde, né? E a gente atende com o maior carinho, com a maior boa vontade, né? Lógico, tem que entrar numa sequência de demanda, porque estão bastante pedidos. A gente fabrica essas casinhas e a gente leva e coloca no local e está sendo muito bem aceito, bem bacana, sabe? Os cachorros ficam muito felizes, né? Porque eles entram dentro da casinha, a casinha é bem confortável, bem maior. E o mais legal que eu falei para você, a comunidade cuida, né? Já cuida mesmo, dando alimentação, mantendo o local limpo. E a parceria. Aí a parceria que envolve a comunidade, né? O poder público e as empresas, né? Isso é bacana. Inclusive, isso está na Constituição, né? Que é dever do Estado, junto com a sociedade civil, cuidar dos animais que vivem
nas ruas. Robertinho, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo e conhecer um pouquinho mais da sua história. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Conversei com o Robertinho da Padaria, comerciante aqui em São José dos Campos. E eu volto com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigado, Leandro Vaz. E você aí de casa pode rever essas entrevistas no nosso portal r7.com/Litoral e Vale. Visita na Record fica por aqui. Um ótimo fim de semana a você e a gente volta segunda-feira no Balanço Geral Litoral às 11h30 da manhã. Tchau.